Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com nossa inteligência artificial favorita, com o ChatGPT. E eu perguntei aqui para o ChatGPT sobre os pontos positivos do povo japonês e os pontos positivos do povo sul-coreano. E agora, hoje, vamos falar um pouco sobre os pontos positivos e negativos do brasileiro. De repente a gente faz uma comparação com essas regiões, se tiver algumas coisas em comum, né? Eu não sei se a nossa cultura é muito diferente, né, do que a cultura deles. E vamos ver se a gente encontra algumas semelhanças. Pontos positivos e negativos do povo brasileiro. Vamos ver o que nos levanta dessa vez. Primeiro ponto positivo, a hospitalidade. Nossa, ele é um item totalmente novo, né? A alegria e festividade. Enquanto a gente vê no outro lado uma cultura extremamente engessada, né, como uma característica intrínseca da população ser disciplina. Pontos positivos. Educação valorizada, disciplina. E no Japão lá a gente vê bem forte a questão da disciplina, respeito, cortesia, tipo assim, uma questão muito social, né? Muito. O cachorro tá latindo. Muito rígida, né? E a gente vê aqui como características do povo brasileiro uma coisa bem mais leve, né? Criatividade e expressão artística. Nossa, mas eu não sei se eu acredito tanto na expressão artística do povo brasileiro, né? Mas na criatividade eu concordo plenamente. Né? Resiliência. Eu acho que o Brasil ele vive numa crise pós-crise, né? A gente respira um pouco e volta para a crise. Acho que a gente vive muito nesse contexto de estar sempre se superando, né? Sempre com muita dificuldade. Eu acho que isso vem muito, essa característica da resiliência é muito uma necessidade para se manter na localidade. Né? E mistura sociocultural. É totalmente o extremo oposto dos povos lá do Japão e da Coreia do Sul, onde a gente só tinha pessoas daquela localidade, né? Não tinha uma mistura de cultura. Aqui no Brasil a gente tem muita mistura de cultura, principalmente nas grandes capitais, né? A gente vê no Rio de Janeiro ainda tem um pouco mais de carioca, mas ainda assim tem muito estrangeiro. Em São Paulo, muito estrangeiro. Curitiba, bastante estrangeiro. E Porto Alegre também. Então, essas regiões todas têm gente de todos os lugares do mundo interagindo, né? Então, é muito interessante, ao contrário dos povos lá da Coreia do Sul e do Japão. Agora, os pontos negativos que a gente conhece bem, desigualdade social. Né? A gente não viu essas características falando do Japão e da Coreia do Sul, que são países que ascenderam muito economicamente. Né? O Japão há muito tempo, né? O Japão não é uma potência econômica há muitos anos. Eu acho que se a gente pegar aqui, até a gente pode perguntar para o ChatGPT, o ranking dos 10 países mais ricos do mundo, o japonês está no top 10. Né? O Japão é muito, muito rico. E a Coreia do Sul também tem um desempenho econômico bem grande, né? Então, e a gente vê assim que como eles têm uma região muito pequena, né, muito achatada, tanto do Japão como da Coreia do Sul, a gente vê que tipo assim a riqueza ela se espalha pelas cidades, assim, né? As cidades vão se desenvolvendo, as cidades menores vão se desenvolvendo. A gente tem uma cultura em que como a cidade circula muito dinheiro, a gente vê que as localidades conseguem se manter bem, né? Conseguem se manter estruturadas e não tem tanta desigualdade social, né? Bem diferente do que a gente vê aqui com várias regiões que tem tipo assim lados de muita riqueza e lados de muita pobreza. Corrupção, né? Esse item, o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Né? Violência e criminalidade. As regiões que eu já visitei, as regiões que eu conheço são bastante perigosas. Né? Hoje eu moro em Santa Catarina. Santa Catarina é um pouco diferente nesse aspecto. Assim, a gente vê que a gente tem uma segurança muito maior do que em outras regiões. Muito maior. E em várias localidades que eu passei aqui, a gente vê esse diferenciamento. Mas é uma questão específica de Santa Catarina, porque a violência e a criminalidade ela é altíssima no Brasil todo. Burocracia
e lentidão nos processos. O meio jurídico no Brasil é complicado, bem complicado. E polarização política. Nossa, esse aqui é um aspecto que ascendeu muito nos últimos anos, né? A polarização política se acendeu muito. A gente antigamente não via a discussão de direita e esquerda no Brasil, até porque não fazia nenhum sentido, né? Porque tu pegava assim, todos os partidos que disputavam a presidência, todos eles eram socialistas, né? E hoje em dia não. Hoje em dia a gente vê uma polarização entre o socialismo e o capitalismo, né? Então hoje em dia a gente criou uma discussão no Brasil que, tipo assim, é uma pauta mundial há muitos anos, mas no Brasil é uma pauta que inexistia, né? Tipo assim, todo mundo igual, não tem que discutir, né? Agora que a gente criou uma polarização entre um lado e o outro lado, agora a gente tem muita discussão para fazer, o que também é muito positivo, né? Aonde há discussão, aonde há, tipo assim, a pessoa apontando o que deve melhorar, o que deve ser diferente, há melhorias, né? Onde é que tem uma estagnação, onde não há uma crítica, onde não há crítica, não há evolução. Né? A gente precisa dessa discussão, dessa briga de poderes para que a gente consiga evoluir o país também. Também tem vários aspectos positivos e negativos. O grande aspecto negativo da polarização política é a questão das brigas, das intrigas, das confusões, né? E coisas também complicadas de opinar, né? Complicado, tipo assim, a política pode nos tender a ter várias dificuldades de como ter a vida, né? De como levar a vida, às vezes proibindo que a gente tenha a vida que a gente tem agora por conta de decisões políticas. Né? Então tá, eu não sei se eu me fiz claro, talvez não, mas estou de boas. Gratidão por ter assistido, até a próxima, valeu, tchau!